Nós estamos estudando as profecias que Deus deu a Daniel, principalmente a do capítulo 8 e 9 agora. A do capítulo 8 é a visão das 2.300 tardes e manhãs, e do capítulo 9 as 70 semanas. A do capítulo 8, só para rememorar, vou ler aqui os versículos 13 e 14. Então ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. E as 70 semanas que a gente terminou de estudar recente, né? Falamos só, leu 27 do capítulo 9, que fala do anticristo, ou do chifre pequeno, ou do príncipe que há de vir, que ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui nessa figura que eu estou projetando para vocês, tem um resumo das duas profecias. As 70 semanas estão aí em azul e as 2.300 tardes e manhãs estão em vermelho. Bom, as 70 semanas começam no decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes. Eu acho que Deus deixou de propósito em aberto a questão das datas aí, para a gente não ficar aferrado a detalhes de números. Mas tem números que são bem exatos, né? As 7 semanas que dura a reconstrução da cidade do templo, que são semanas de anos, e aqui são 49 anos que está aqui as primeiras 7 semanas. Depois vem as 62 semanas, onde elas terminam com quando o Messias é cortado, como está escrito na profecia. Isso dá um total de 69 semanas ou 483 anos, né? Dependendo da data do decreto, a gente teria uma data diferente de um e outro decreto. Mas a semana termina com quando o Messias é cortado. E aí estudamos que existe aí um intervalo, né? Tá aqui o intervalo entre a 69 e a 70ª semana, que ficou no tempo do fim, como a gente pode ver no versículo 26 e 27 de Daniel 9, já expliquei. A primeira metade da semana são 3 anos e meio, a segunda metade 3 anos e meio, ou 1.260 dias. E essa semana começa quando o anticristo, né, o príncipe que há de vir, firma aliança com muitos. Eu sugeri que essa aliança do anticristo com os outros reis, para formar aquela coalizão de 10 reis sobre a terra. Ele vai quebrar 3 reis e vai tomar o poder absoluto, principalmente aí ao longo do meio da semana, quando ele se revela, né? Quando sobre a asa das abominações virá o assolador, ou como Jesus falou em Mateus 24, né? Que quem lê, né? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, o abominável da desolação, em outras traduções, quando ela aparecer no lugar santo, quem lê entenda. Eu expliquei que
acontece no meio da semana, esse abominável da desolação, quando ele começa a perseguir ferozmente o povo de Deus. Eu penso que esse abominável da desolação também pode ser a instituição da marca da besta, da adoração da imagem da besta. Então esse é um resumo das 70 semanas. Já as 2.300 tardes e manhãs, elas começam aqui, em algum ponto, no meio aí dessas semanas, aí das 62 semanas, que é no tempo da luta. Aqui nessa figura tem o bode e o carneiro em luta, que historicamente, pelos livros de história, Alexandre o Grande, na batalha de Gaugamela, tomou o reino da mão de Dario e o venceu em 331 a.C. Mas a gente não pode precisar que essa é a data, mas é a data que começa as 2.300 tardes e manhãs, né? E onde a gente vê essa figura ou essa ideia de tardes e manhãs? Primeiro, Deus tem um propósito em tudo que ele fala, né? O que o Espírito Santo quis nos dizer com isso? Primeiro, ele aponta para Gênesis, né? Onde na criação ele fala tarde e manhã do dia primeiro, tarde e manhã do dia segundo, até o sexto dia. E aí no sétimo ele não fala tarde e manhã, porque o sétimo é o dia do descanso do Senhor. Para muitos intérpretes, eu acho que pode ter uma lógica bíblica aí, Deus está transformando essas tardes e manhãs de Gênesis em milênios, né? Onde o sétimo milênio seria o milênio do descanso do Senhor, o descanso da terra, ou o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, o milênio, né? Então, por que o anjo não falou 2.300 dias, mas falou 2.300 tardes e manhãs para Daniel? É óbvio que Deus tem um propósito nessa fala, e o Espírito Santo está revelando algo, né? Em Ezequiel 4, Deus determinou que o número dos dias que Ezequiel devia ficar deitado para cumprir a iniquidade de Judá e de Israel, seria, o número de dias seria equivalente ao número de anos. Está em Ezequiel 4, 5. Então, a gente pode ver que esses 2.300 tardes e manhãs pode se referir a 2.300 anos, como está em Ezequiel. Outro ponto que a gente deve considerar é que esse sacrifício contínuo que era feito no tabernáculo, como está escrito na profecia, na visão, e depois no templo, um cordeiro era sacrificado à tarde e o outro era pela manhã, e deveria se acender o menorá nesse intervalo. Além disso, na visão dada a Daniel no capítulo 8, havia um cordeiro e um bode lutando, o que também aponta para um dia muito especial na visão em Êxodo, onde no dia da expiação era oferecido um carneiro e um bode como sacrifício pelo pecado do povo, e o santuário era purificado pela aspersão do sangue. Então, logo essa visão aponta para a vinda de Jesus para fazer expiação dos pecados, né? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Na visão, o sacrifício diário tinha sido suprimido e a desolação de Israel ia perdurar, né? Historicamente, Israel já vivia, né? Quando começou essa visão, lá no tempo de Alexandre o Grande, ele já vivia nessa desolação, né? Israel já estava no período intertestamentário e não havia mais liberdade de culto, né? Mas a visão, ela começa com certeza nessa época lá de Alexandre, onde agora também ela vem
se estendendo até a metade, ou até as 70 semanas da outra profecia, porque ele fala na visão, ele fala de duas coisas na visão das 2.300 tardes e manhãs. Primeiro, a pergunta de um anjo para o outro: até quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Então, a resposta 2.300 tardes de manhã começa com o começo da visão. Agora, ele diz: e até quando será suprimido o sacrifício diário, e a rebelião, ou abominável da desolação, prevalecerá. E aí ele fala que o santuário e os exércitos serão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados. Então, ela vem cumprindo na época ou no período do reinado do anticristo. E outra dica aqui para nós da visão das 2.300 tardes e manhãs é Apocalipse 1, né? Quando João vê Jesus entre os castiçais que estavam no templo e que simboliza 7 igrejas. Os castiçais também apontam para o dia da expiação, porque Jesus, como nosso sumo sacerdote, é que cumpre essa expiação e também aquele que acende os castiçais naquele dia. Então, voltando, a visão das 2.300 tardes de manhã termina com a purificação do santuário e que aponta para o final das 70 semanas. Então, as duas visões aqui, eu coloquei aqui, elas terminam junto, terminam com a volta gloriosa de Jesus. Termina com o término da 70ª semana. Outra interpretação para a visão dos 2.300 tardes e manhãs é tentar encaixar essas 2.300 tardes e manhãs aqui nos 3 anos e meio finais, porque fala na visão, na profecia ou na resposta do anjo, fala da abominável da desolação, que vai acontecer exatamente aqui no meio da 70ª semana. Mas se você encaixar 2.300 dias, se fossem dias, em 1.260 não tem jeito. Se você pensar tarde e manhã e dividir por 2, como se fosse meio-dia mais meio-dia, daria 1.150. Também não fecha, que são 1.260. Acho que até eu já interpretei desse modo, mas Deus, ele é muito cuidadoso com os números, ele não se engana de modo nenhum, e a gente não pode torcer as escrituras para encaixá-la em algum sistema profético. Mas, agora, se a gente interpretar a profecia como tendo começado com Alexandre o Grande, e a gente somar 2.300 anos, isso daria no 2º milênio da nossa era, aproximadamente, né? Porque sabemos que tem diferença entre o calendário atual, que é o gregoriano, e o calendário bíblico. E quem prevalece é o calendário bíblico. Mas o calendário bíblico não é muito claro para muitos de nós, né? Então, outra certeza que a gente pode ter é que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs termina na mesma data da profecia das 70 semanas. Isso está muito claro na resposta do anjo, né? Lembra que no capítulo 8, Daniel não entendeu a visão e ele foi orar. E no capítulo 9, o anjo vem para dar a ele um esclarecimento. Logo, as duas profecias são... uma ajuda a outra. Mas aí o anjo, né, foi e colocou muito mais detalhes na profecia das 70 semanas. Né? E então Daniel ainda ficou sem total entendimento. E a gente vai continuar a estudar até o final do livro de Daniel e vamos ver o que mais que Daniel compreendeu. Aí você podia me fazer uma pergunta. Com essa interpretação, você não estaria marcando a data? Resposta: não.
porque não temos as datas exatas dos acontecimentos. Mas na economia bíblica, só Deus sabe o dia e a hora, né? Jesus falou daquele dia e a hora, né? Então ele deixou em aberto que a gente vai poder saber aproximadamente o ano. Com esse raciocínio, o cumprimento da profecia se encaixaria no século atual que a gente vive. E outra dica que Deus deixou para nós são os sinais que Jesus e Paulo nos deixaram, sendo que o principal é a apostasia, Jesus falou dela e Paulo também, que já está aí, que a igreja tem se desviado muito da verdade, e o aparecimento do anticristo, que ainda não está aí, como Jesus e Paulo falaram. Os dois falaram, Jesus falou no texto que eu já citei, de Mateus 24:15, quando vocês virem o abominável da desolação, ou o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, quando vocês virem, então nós vamos poder, quem estiver vivendo na época, vai poder ver isso acontecendo. Então vai estar alerta e preparado que o tempo vai durar mais 3 anos e meio. E nós estamos nos aproximando dessa época, porque o mundo está caminhando para isso. E já Paulo diz da nossa reunião com Cristo, lá em 2 Tessalonicenses 2, né? Ele diz que ninguém se engane por nem visão, nem profecia, nem palavra, como se vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Então, primeiro eles virá a apostasia, e então será revelado. A apostasia já está aí, né? Agora só falta que o filho, o homem do pecado, o filho da perdição, seja revelado. E quando ele revelar, sim, os sábios vão entender. Quem estiver atento à profecia bíblica e atento à história, encaixando a história na profecia, não o contrário, aí a gente vai saber que tem algo acontecendo. Outra coisa que a gente deve lembrar aqui, de Daniel 8, é que o chifre pequeno, ele também se origina na Grécia, né? Porque ele surge de um daqueles 4 reis que herdaram o reino de Alexandre. Lá em Daniel 8, ele fala assim, olha, a partir do versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, que é Alexandre, e o grande chifre que tinha de seus olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, Alexandre morreu muito jovem, levantando 4 em lugar dele, 4 generais, já falei sobre isso em outro vídeo. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, desses 4 reis, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei. Então esse rei feroz de semblante, entendido em adivinhações, que é o anticristo, ele vem de um dos 4 reinos da Grécia, que vieram depois da Grécia, que é o rei do norte, né? Que eu já falei sobre isso também. Ele fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, mas pela força de Satanás. E destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprover, e destruirá os poderosos e o povo santo. Então ele vai perseguir ferozmente a igreja, principalmente na metade da semana em diante. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada, que das 2.300, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, está claro que a visão se refere ao tempo do fim, que vai se fechar com a volta de Jesus.
Olha, Daniel ele não ficou indiferente à visão do capítulo 8 nem do capítulo 9 e ele não se acomodou, mas ele queria entender melhor tudo, e por isso ele vai voltar a orar e jejuar no capítulo 10, e ele vai ter nova revelação que vai se estender até o capítulo 12, e que estudaremos na sequência. Então a visão ficará mais clara para nós. Então aí está o quadro das duas profecias juntas, né? As 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. Então, o que eu estou dizendo aqui, se essas 2.300 tardes e manhãs se referir a anos, eles vão terminar aqui, né, no segundo milênio depois de Cristo, que tem lógica, né? Então, vamos dizer assim, Jesus volta nesse segundo milênio depois de Cristo, e muito provavelmente nesse século que a gente vive, e muito provavelmente nós estamos muito mais perto da vinda de Jesus que jamais estivemos em toda a história. Deus é um Deus de muito critério, de muito detalhe, e a gente precisa buscar o Senhor para entender a profecia e para não cairmos em engano, nem fazer conjecturas, né, como muitos já fizeram, de marcar data, dia, ano, mês, etc. Mas, quando o nosso adversário levantar o abominável da desolação, aí, né, ou quando o homem da iniquidade fizer aliança com muitos e começar a ter um novo reinado na terra de 10 reis, então nós vamos estar nos 7 últimos anos. Ainda não chegamos lá, mas se Deus permitir, podemos chegar lá ou não. Fica na paz, né? Se você quiser compreender melhor, ou se você tiver dúvida, faça aí comentários, né? Pergunta, vamos esclarecer o que estiver ao nosso alcance. Eu quero te abençoar e te encorajar a entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer. Jesus Cristo é o único Deus. Jesus Cristo é aquele que venceu a morte e o inferno e derrotou as potestades e principados e triunfou deles na cruz e fez para nós uma eterna salvação. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te esconda à sombra das asas dele até que passem as calamidades.